O que ninguém te conta sobre se posicionar com autenticidade. Olá, empreendedora audaciosa, seja muito bem-vinda ao podcast Surtando e Prosperando. Eu me chamo Paula Crem e eu quero te convidar a pegar sua xícara de café ou de chá e sentar aqui comigo, porque hoje nós vamos ter um podcast entre audaciosas com uma empresária extremamente incrível do ramo de comunicação e artes. Conheça a Glaura. Seja bem-vinda, Glaura. Eu que agradeço, Paula. Muito Obrigada. animada hoje. A gente já se comunicou muito bem na mentoria, imagina hoje. Ai. Que delícia. Cláudia, conte quem é você, pessoal da Eu sou Glaura Lacerda, eu sou atriz e comunicadora. Dentro desses quase 20 anos de carreira, eu também fiz uma pós em neurociência e comportamentos, então eu uso as técnicas da neurociência junto com as artes cênicas e improvisação teatral para a gente falar sobre comunicação, presença, durante todo esse processo, né, dos cursos, das trocas que eu tenho com outras mulheres. Tem muita gente que tem muito potencial, que é muito maravilhosa e tem dificuldade de colocar os seus sonhos no mundo. Então, dentro desses processos, desses treinamentos, tanto os em grupos como as mentorias, eu busco isso, as pessoas colocarem, você que está aí, colocar o seu sonho em prática, porque a gente fica com uma comunicação às vezes comprometida e deixa de colocar o que a gente ama, o que a gente quer fazer no mundo e fica preso sempre a muito julgamento, as nossas vozes internas que bloqueiam a gente de prosperar, de colocar o que a gente realmente acredita para rodar. E eu faço esse trabalho através das artes e da comunicação. Ah, meu Deus. Spoilers, né? Do que vai ter hoje, não é mesmo? Ai, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu gosto muito de você. Eu também gosto de você. Eu queria que as aulas que fosse mais presencial, sabe? Quando a gente se vê o presencial, foi o evento que você fez que foi incrível. E eu tenho as minhas coisas, minha foto que você fez junto com uma foto que tirou no dia, sim, que tinha uma Polaroid, mas a foto de criança da colocou criança uma frase no quadro. E aí depois daquilo eu ganhei uma bonequinha de um espetáculo que eu tava fazendo, uma moça fez de crochê. E aí estão todas elas pertinho. Depois eu tiro uma foto de Ai, que lindo. E a caixa do box eu uso para guardar os meus microfones para eu levar para as minhas apresentações. Ah, meu Deus! Desse lugar de energia que a gente acredita. A gente tem muita conexão com você também nesse lugar, né? A arvorezinha que você deu fica na minha mesa de trabalho. A sua eu não trouxe. A sua xícara que você deu de presente, sim, também me acompanha. Muito, ai, gente. Fica muito... É que às vezes a gente não fala todos os detalhes. Ai, muita coisa, eu né? ligo pra você e falo, olha a sua xícara, né? Mas você tá presente dentro, nos meus processos e também fora, materializada nas coisas. Ai, pô, mas nem um minuto de episódio, já tô chorando. Não faz sentido. Obrigada por contar, não sabia mesmo. Sim. Ai, linda. Bom, já vi que esse episódio vai ser muito bom, não? Glau, conta pra gente, pra mim, pra Audaciosa que tá escutando, como foi o seu início no empreendedorismo? Então, o meu início no empreendedorismo foi para servir outro processo. Porque eu já trabalhava em algumas escolas dando curso, né, de improviso, de teatro e tudo mais. E aí eu fiz um curso que ele funcionava na minha cabeça. Na verdade, ele veio num sonho. Olha. Eu tive um sonho. Eu vou contar, e se ficar muito alto, depois você muito longe, você. Eu tive um sonho que eu sonhei que eu estava parindo um frango. E era um frango que aí tinha umas mulheres com turbante branco, assim, não era um lugar, era um lugar muito confortável. Eu paria, eu vou contar do começo, tá? Essa parte, eu tava num lugar que era todo branco, e aí tinha umas moças de turbante, assim, e eu tava grávida. Eu falei, não, mas eu não posso parir sozinha. Liga pra alguém. Ela falou, não, você vai parir sozinha. E não era perturbador, era bem tranquilo. E aí eu paria, ele enrolava num pano branco e me entregava. Só que eu não sabia o que era, eu não sabia o que era. E aí eu ia embora e falava assim, gente, agora como que eu vou embora com isso? Só que eu não abria aquele pacote, não abria. Aí eu fui pra casa da minha mãe. Mãe, eu parei isso. Ela falou, mas você abriu? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou, você tem que abrir. Aí na hora que eu abria, era um frango todo limpo, bem limpinho. E aí eu falava, mãe, agora o que eu vou fazer com esse frango? Ela pegava uma travessa de prata, assim, colocava o frango em cima e falava, você assa. Ela falou, mas o que você vai fazer com ele? Ela falou, eu vou distribuir para as pessoas.
Aí minha mãe falava, tá, e aí acabava aí o sonho. Só que não podia só um sonho, mas eu acordei, sabe aqueles sonhos que você tem, que fica com uma sensação que foi de verdade? Sim. E eu fiquei com aquilo lá na minha cabeça. E eu tinha saído de um processo, não era um namoro, mas era uma pessoa que eu tava me envolvendo, né? Eu tava envolvida. E aí eu pensei que era sobre relacionamento. Aí eu falei pra minha terapeuta, ela falou, o que vem pra você? Eu falei, eu acho que é sobre relacionamento. Tô resumindo, né, que foi uma hora de terapia. Ela falou, até quando você vai ficar fazendo as coisas e servindo para as outras pessoas? Quando você vai abrir os seus processos e olhar para você? Quando que você vai olhar para os seus processos? Aí essa hora já tinha conversado muito, né? Aí eu já comecei a chorar. Eu falei, mas quem vai comprar o meu curso? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem sou eu. Porque vou vender para quem? Aí ela fez uma mobilização lá e falou, pense em 10 pessoas que iam gostar de estar com você. Pense em 10 pessoas que iam gostar de estar com você. Aí eu peguei e falei, tá. Aí eu fui escrevendo nomes. Ela falou, agora liga para essas pessoas e oferece. Aí eu falei, ok. Aí eu fui ligando e o que acontece? Tudo isso foi bem perto da pandemia. E esse local que eu entregava curso e tinha oferecido, a pessoa falou, tinha mudado uma parte da gestão e a pessoa que eu precisava falar diretamente naquele processo, pegou e falou assim, vamos ver. E aí isso ficou, e aí depois veio o negócio dos sonhos e tal. E aí eu liguei para as pessoas, liguei e falei, vou oferecer por um valor simbólico, acho que era R$100. Uma pra troca, fazer, equilíbrio de troca era só para... E aí, isso foi crescendo. E aí um curso que era apenas um mês, aí virou 3 meses. E era durante a pandemia, e foi no bloco. E aí eu fui pensando em mais possibilidades. E eu falei, cara, e junto com isso tudo, eu tinha começado a fazer um curso de reaprendizagem criativa com o Lilo Gun, que eu sou apaixonada. E aí eu falei, cara, dá pra misturar isso, porque eu queria escrever meu solo, não era pra fazer o empreendedor, eu queria escrever meu solo. E aí eu comecei a falar, nossa, isso daqui que tá vindo de informação dá pra fazer o curso. Aí o curso saiu daí, esse que eu ia oferecer, né? Sim. Aí veio esse sonho todo, e aí virou esse lugar de oferecer, e aí ele foi crescendo. Aí no meio do processo eu tinha um aluno que fazia parte de um grupo de voluntários que apresentava em hospitais, palhaçaria, e ele falou, Glaura, tem um pessoal lá que é residente, que eu acho que eles iam gostar do seu curso. Aí eu ofereci, fiz esse curso, e aí não parou mais. E aí eu fiquei na pandemia indo desse lugar, aí nasceu o Folha de Rosto, que o nome dele primeiro é Frangô Diamante. Por causa do sonho. Não acredito. Gente, maravilhosa. Aí depois que virou Folha de Rosto, e aí nesse processo eu fui aperfeiçoando os estudos, aí eu fui fazer a pós em neurociência e comportamento, também fiz gestão de conflitos, fiz comunicação não violenta e fui indo para esses lugares, né? Para esses lugares, como a gente se manter no flow durante os processos criativos, continuei estudando improviso, fui estudando com outras pessoas que eu admiro muito, tanto as artes como o improviso, e aí ele foi ficando mais robusto, e aí eu fui indo para outros lugares, né? Saí da minha bolha com esse aluno que indicou, e foi indo para esse lugar. O lugar de empreender, ele sempre existia, mas o medo de para quem que eu vou vender, para onde vai, ele era maior, mas eu penso que sempre quando a gente vai sair de um processo, que não é, a gente chama de zona de conforto, mas é para ser confortável, né? Onde a gente tá, mas eu chamo estagnação. Quando te incomoda, você precisa dar esse primeiro passo, por mais dolorido que seja. E eu já tinha feito isso antes, né? Porque eu saí do CLT, eu trabalhava com auditoria e eu sempre quis ser atriz. E fui ser atriz. E foi? Não foi. Não foi. Boa história. Foi esse também teve esse lugar, né? Vou, não vou, mas eu não queria, eu sempre falava, eu não vou viver de aluguel para sempre, eu não quero passar fome. Como que eu vou ser atriz no Brasil? Eu quero comer temaki. Como que eu vou comer temaki? Porque eu não dava, porque eu trabalhava antes no shopping. E o meu cartão, eu estourei meu cartão, 3 dias que eu comi temaki, estourou o cartão. Como que eu vou ser atriz no Brasil, gente? Eu vou ganhar como? E aí acabou que quando foi fazer, as coisas foram acontecer. Eu queria conhecer o mundo, eu queria viajar para fora. E quando eu decidi viver dos meus sonhos, as coisas foram acontecendo, porque a vida também vai tocando. E aí eu como temaki toda sexta-feira, porque meu marido trabalha numa empresa, é verdade, num restaurante de comida japonesa. Ele faz gestão financeira de um restaurante que ele precisa ir toda sexta. Aí ele traz um temaki, entendeu? Nem preciso pagar o meu temaki. Olha como a vida é boa.
Mas agora é mais tranquilo olhar para trás, mas foi um processo. Eu ia para o escritório, chorava, Nossa, de falar. E aí eu tinha um outro namorado na época, né? Faz muito tempo isso, quase 20 anos que eu saí do trabalho. E ele falava, mas por que você não tenta? Eu falei, porque por causa disso tudo, né, que eu falei para você. Ele falou, você precisa tentar, porque senão você vai ter 50, 60 anos, você vai ser frustrada. Aí eu falava, sim. Aí foi quando eu falei, vou tentar, porque auditora eu já sou. Se nada der certo, eu voltava para aquele ramo. Mas o emocional e o mental é diferente, o que você olha, às vezes você fica muito preso. O que está acontecendo à minha volta? Mas a minha história é diferente, né? Totalmente. Cada história é diferente. O que te motiva? Né, a sua mola propulsora para você continuar nos seus processos e nas suas buscas. Então foi isso, né? Foi primeiro sair do CLT para ser atriz, foi e depois estando atriz, esse lugar de eu acredito nesse processo educacional. Uau. E como eu posso fazer essa educação na comunicação e na arte que envolve a neurociência, o comportamento, e várias portas foram se abrindo, né? É muito bonito os meus processos, eu gosto muito deles. Sim. Às vezes doloridos, mas sempre amorosos. Tem muita gente legal assim no caminho. Olha só, Glau. É um imã de gente legal, graças a Deus, não é mesmo? Mas de modo geral, quando a gente se olha, poxa, não vou fazer tal coisa porque as pessoas, né, ou o tipo de pessoa que eu vou encontrar. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente tem muito mais pessoas legais no nosso convívio do que as ruins. Nossa, sim. É que às vezes a gente não para pensar nisso. Nossa, mas o fulano é pelo saco, o fulano aqui. Ah, mas aquela pessoa bateu a porta. Mas no contexto geral, você tem mais pessoas que são bacanas ou mais pessoas que te dificultam o processo? Nossa. Grande maioria são pessoas que são bacanas, que são colaborativas, né, nos processos. Olha só. Nossa, deixa eu fazer minha lista aqui. Não é assim, Nossa, você tem mais pessoas legais. A gente tem muito mais pessoas legais do que não legais nos nossos processos. De forma geral, claro, levando em consideração tudo, né? Nossos privilégios, onde estão os processos. Estou falando dos extremos. Mas nos nossos processos, mas a gente às vezes silencia. A gente não escuta essa vozinha de, vamos por aqui, vamos por aqui. Você fica preso ao que é palpável, né? O que eu posso ver? Ah, não, então... E aí você fica ensimesmado, preso naquele lugar, no problema, no mesmo... E a merda é quentinha, né? Quando você acostuma, ali você sabe, ali você sabe para onde ir. Sair dali tem um impulso maior. É física, né? Para começar, tem primeiro a força maior, mas depois vai rolando, que você vai fazendo. Quando você decide sair das suas zonas de estagnação, você vai fazendo isso mais vezes na vida. Né? E cada vez que você faz é novo, é um outro movimento e são outras forças que se levantam e você vai se fortalecendo com essas forças também, né? Gente. Eu acho. Nossa, escreveria uma escrita intuitiva agora, rapidão aqui. Vamos fazer um exercício, dá uma pausa. Vamos lá, cara, colega audaciosa, vamos escrever. Quais são as nossas molas propulsoras? Muito incrível. E Glau, já puxando o que você falou da folha de rosto, o que é a folha de rosto e o que ela ajuda, o que ela oferece, o que ela proporciona? Hoje a gente começou com os cursos de atuação e criatividade e improvisação, né? Que são a porta de entrada do método da escola. Hoje eu tenho o método ELA, que é engajamento lúdico na aprendizagem, onde eu uso as técnicas das artes cênicas para a gente trabalhar comunicação, apresentação em público, tudo isso não só no verbo, né? Vamos falar sobre comunicação, porque a gente consegue ir lá e entrar hoje em dia, mas com todas essas ferramentas de comunicação que a gente tem, de informação, né? Você consegue ir lá e pesquisar e fazer, mas como que a gente aplica? Então, os cursos eles são 90% práticos para a gente realmente trabalhar com a ferramenta do sentir. Porque senão a gente fica no verbo, né? Como eu vou apresentar? Eu tenho um curso que eu dei essa semana, que é novo, que chama... Com esse nome, pelo menos, né, com esse formato, porque eu não sou mais a mesma, né? Eu sou contaminada por todos os lugares que eu vou passando e com os novos cursos que eu vou fazendo. Então, ele chama oratória escutatória. Então, mais do que o processo de comunicação, a gente falar, é a gente saber ouvir também, porque na comunicação o verbo é 3%, o resto todo é corpo, a intuição, é o jeito que você entende as coisas, como as coisas chegam. Então tudo isso é importante. Então mais do que falar, porque talvez o curso de oratória você se posiciona bem, coloca a mão certa, eu sei projetar a voz, a gente passa por esse lugar. Mas como que eu faço com silêncio? Como eu faço com essa voz que só eu escuto? Com esse julgador interno que a gente tem, essa calculadora interna que a gente tem, que sempre acha que as pessoas estão nos medindo de alguma forma. Então a gente trabalha tudo isso dentro dos jogos lúdicos, né, das artes cênicas e da improvisação, para que a gente trabalhe
os nossos potenciais, entendendo que esse processo também da comunicação de empatia e compaixão não é só sobre ser bonzinho, é sobre você saber se posicionar. É muito difícil, né? É muito difícil a pessoa sair disso muitas vezes sozinha, porque você tem que olhar para você. E não é um processo terapêutico, mas porque eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas é um processo profundo para quem deseja, né? Fazer essas para quem se entrega. Né? Mas ele é leve, é profundo, mas ele é gostoso, você vai aplicando ele ao longo do processo, não precisa, daqui a um mês só que você vai ver o resultado. Não, a gente faz uma aula, você já consegue ir melhorando a sua comunicação. Sim. Eu tenho muitos alunos particulares que são pessoas de empresa. Eu tenho CEOs, pessoal de RH, eu tenho um médico, ele é incrível, incrível, tem um humor maravilhoso, se comunica super bem. E aí ele está nesse lugar de colocar os potenciais dele no mundo na comunicação. E é muito legal, né? É muito, Nossa! E eu fico apaixonada, assim, cada vez que eu dou aula para um aluno, eu aprendo muito também, né? Porque é uma troca, eu me vejo né? transbordando neles. Então, esse é esse processo. Então, tem esses que são voltados para a comunicação. Aí também a gente atende empresas CIPAT com peças teatrais, porque aí eu tenho alguns colaboradores, alguns parceiros que a gente monta, mas dentro desse meu olhar sobre os treinamentos, sobre comunicação, mas o curso de comunicação eu mesma que dou presencial. Ou online, tem um que está rolando online, tem uma aula gratuita, então, audaciosa, você já aproveita lá e assiste. Adoro. Esse eu quero fazer também. Esse você abre, por exemplo, turmas e a gente pode se inscrever ou não? São coisas fechadas? Tem um que está rolando, que ele é online, tem uma aula aberta que você pode assistir. E aí você se inscrevendo no curso, tem um material que está na plataforma para você assistir. E a gente se encontra uma vez por mês para aplicar as ferramentas de comunicação e de criatividade. Esse bloco que está liberado, ele está bem voltado para a criatividade. E aí, dos próximos, a gente vai caminhando. Agora, no final do ano, a gente está terminando de planejar. Aí, o começo do ano, a gente já começa com as matérias de comunicação. Ai, gente! E a Audaciosa está escutando, um das coisas mais importantes que uma empresária tem que ter é a comunicação. Se comunicar, como que a gente fala da nossa empresa para o mundo, como? E como a gente gerencia as nossas emoções diante do processo de comunicação. Eu mesmo cheguei aqui e falei para a Paula, eu tô nervosa. Porque vai acontecer, não é que não vai acontecer, mas é quanto tempo eu levo de gap desse nervosismo para eu me centrar e para eu estar conectada com o que eu quero passar, sem se deixar ser tomada pelo externo, porque às vezes, vou dar um exemplo de uma pessoa que vai fazer palestra, uma palestrante, você está lá falando para um monte de gente de um assunto que você é autoridade, porque uma coisa é você abrir a boca para falar de uma coisa que você não sabe, né? Realmente você vai ficar na insegurança, mas quantas pessoas manjam muito do assunto que elas vão falar e chega perto de um monte de gente, trava. Ou porque você não tem esse gerenciamento de emoções claro, ou porque você tem uma pessoa na frente que está com o braço cruzado assim, e você fala, gente, você fica focado nela, né? Nossa. Ela não está gostando, ela está olhando para mim, isso suga toda a sua energia. Ela nem está ouvindo o que a gente está falando. Às vezes, ela não, assim, a grande parte das vezes, ela nem é para você, às vezes a pessoa não teve um dia bom, ela não está bem aquele dia, e a gente fica focado e a gente fica ensimesmado, achando que é pra gente. Mas uma coisa é a gente verbalizar isso, outra coisa é como eu lido com essas emoções num ambiente que era para eu estar confortável, né? Como que eu faço isso? Esse processo a gente faz antes, a gente trabalha dentro das ferramentas para que você fique cada vez mais confortável nesses momentos e possa realmente estar na sua presença, né? No seu lugar de merecimento, de autoridade do que você está passando. É bem legal, bem potente. Nossa, eu vou amar fazer. Hoje eu já lido bem, mas eu gostaria de estar nesse lugar da regulação, de você entender que são só pessoas, né? Tá tudo bem, né? Tem uma outra mulher também que é bem maravilhosa que eu faço encaminhamentos, né, de outros processos, que se chama Anitta. Ela trouxe uma vez uma parada que é muito legal, quando a gente consegue entender que são pessoas bem comuns. Às vezes a gente sabe disso, mas a gente não nomeia. A gente é bem comum, por mais, eu sou potente na minha área, fazendo... Só que aí você olha para você e pensa, eu sou uma pessoa bem comum. E você olha para as outras pessoas também bem comum, não diminui ninguém. É só uma pessoa falando com uma outra pessoa. A gente só está se conectando com os nossos pensamentos, com os nossos agires. Nem sei se existe essa palavra, mas eu adorei, coube muito bem.
somos pessoas bem comuns. Sim. E aí isso já é um passo bem importante para a gente começar, eu trazendo para o meu universo, né? É um passo bem importante para a gente se comunicar, porque aí você tira várias sombras e vários pesos de um processo que é para ser simples. Nossa, incrível. Gente, que aula! Vai cobrar no final? Anota já, tô pedindo para o pessoal emitir. Fazer um pix. É maravilhoso. Glau, você sempre fala sobre presença e escutativa. Como é isso na prática? Você até pincelou um pouco, né, sobre não é só falar, mas é escutar. O que seria essa presença, essa escutativa no dia a dia, sei lá, do nosso profissional ou no dia a dia do CPF, assim, entre eu e você, por exemplo? Profundamente, eu penso que mais do que todas as atividades, é uma mudança de cultura. Uma mudança sua de cultura com o seu processo de se comunicar, né? E eu sou uma prova viva dos meus próprios métodos, porque eu nem sempre fui essa pessoa que escuta e eu continuo aprendendo a escutar. Mas eu acho que tem exercícios simples que a gente pode fazer, como quando eu estou no processo de comunicação, eu entro para comunicar, para a gente se falar, ou eu entro para eu falar? Eu estou esperando só um ponto de corte para eu dizer o que eu quero falar e não estou te ouvindo de verdade. Não. Porque quantas vezes a gente entra numa sala para conversar, para trocar, só que eu não estou te ouvindo, eu estou esperando um ponto de corte para eu poder expressar o que eu quero dizer. Em muitas conversas, principalmente quando vai para a empresa e tudo mais, tem alguém falando alguma coisa, você já falou sobre esse ponto, e aí eu vou lá e repito sobre isso porque eu quero falar, não porque eu tô querendo, porque já foi, né, já foi verbalizado por você, aí eu vou lá e falo a mesma coisa, aí você olha e fala, mas a gente acabou de falar, a pessoa que quer falar, ela não está conectada, né? Opinião, né? E se conectar realmente nos processos, né, você está ouvindo de verdade? Você escutou o que eu falei? Você escutou o que eu falei? E uma coisa que vem da comunicação não violenta, que o Marshall traz, é sobre observar o ponto do que você está falando. Observar para a comunicação. E não ficar nas emoções. Vou dar um exemplo, sei lá, de relacionamento, que aí fica mais fácil para todo mundo, né? Você está em casa, arrumando a casa, e está fazendo janta e cuidando da criança, seu marido está lá no celular aqui, ó. Aqui. E aí a sua vontade de falar quando vem dos sentimentos, né? Meu, você é um folgado, você não faz nada, você tá vendo fazer um monte de coisa. Isso você está comunicando, mas você está comunicando através dos seus sentimentos, né? Do seu sentimento. Sim. Qual que é o objetivo real daquela comunicação? Eu preciso de ajuda. Então, observar, estou fazendo muitas atividades e eu estou incomodada que ele está... Esse é o fato, né? Esse é o olhar, o que está acontecendo de verdade. Por estar acontecendo aqui, como estou me sentindo? Eu não estou me sentindo olhada, eu não estou me sentindo cuidada sobre como eu estou me sentindo. E aí é o comunicar, né? O comunicar autêntico. Você olhar a necessidade, qual que é a minha necessidade? Eu preciso de ajuda. E aí você pedir, olha, você pode prestar atenção no que eu estou falando em mim um instante? Eu estou com todas as atividades para fazer e você está no celular parado. Você pode me ajudar? Nossa. E aí mas aí é um exercício para ser feito. E você tem que escolher dia após dia se comunicar dessa forma. Claro que não é a partir do momento que você escolhe que você nunca mais vai errar. Não, agora nunca eu erro. Isso não é verdade. Mas você vai errando cada vez menos. É igual fazer dieta. Você vai errando cada vez menos. Ah, não, mas hoje eu errei a dieta e aí eu vou colocar o pé na jaca mesmo. Você errou, almoço? Ah, beleza. Então aí eu comi um docinho a mais, né? Foi assim. Ah, hoje falei um pouquinho mais alto. Olha aqui, ó. Podia não ter gritado aqui. Mas não no processo de culpa, né? Sim. Porque quando a gente se culpabiliza, a gente entra no processo de raiva, culpa, vergonha, que é outro ciclo que você não sai, que aí vai de novo para esses monstrinhos da cabeça uma frequência horrorosa, né, que rouba a sua atenção. Então não é esse lugar, é o lugar de qual é o meu objetivo dessa comunicação. E aí eu vou dar um exemplo da minha Glauriane. A minha Glauriane é é a minha fera interior. Que agora ela escuta mais do que ela escutava antes. Quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhava com auditoria e tinha um sistema lá que não estava funcionando e tinha um colega meu do meu lado que ele para mim é uma boa referência de pessoa que sabe ouvir. Ele estava lá fazendo as coisas e chegou um cara de outro departamento gritando: fulano, o sistema não está funcionando, você não viu isso? E a minha Glaurina já estava aqui, né? Eu louca para subir porque eu era essa pessoa e falar: você não está vendo que a gente tava... Eu estava com esse lugar. Só que como ele era meu superior, eu não ia fazer isso, passar por cima dele, né? E aí eu fiquei lá, só que o meu coração começou a acelerar, meu braço formigar, minha vista fica turva e ele estava aqui. Aí ele parou, olhou para o rapaz e falou:
desde que horas você tá aqui? Aí ele falou, eu cheguei agora e não tá funcionando. Ele, é 10 agora? Ele falou, então, é 10 horas, você tá assim, imagina como eu estou, que cheguei 6:30 da manhã. Eu fiz assim, ó. Nossa. Isso é muita riqueza, você ter esse lugar de verbalizar o que você quer falar sem se deixar levar por toda essa emoção. Nossa. E aí o cara pegou e fez, não, você tá certo, então vamos subir lá comigo no pessoal da informática, porque a gente vai acabar com eles. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu continuo testando aqui e você sobe lá, porque nós dois lá em cima gritando não vai ajudar em nada. E eu fiz assim, ó. É possível se comunicar assim? É possível? É real, você eu tá fiz bem, assim, cara. Isso é maravilhoso. E era 6 horas da manhã e não estava usando droga. Ele estava... e não estava sobre álcool. Aí eu fiz assim, é muito legal. Aí eu peguei, olhei para ele e fiz assim, ó. Tem dia que é mais complicado, né? Aí eu pensei, isso é complicado, dá pra ficar melhor do que isso. E aí porque eu era a pessoa que era nervosa, e eu ficava um dia sem, sabe aquele negócio de não tem briga, não tem acidente no trabalho? Nossa, um dia sem acidente, um dia sem acidente. Eu ficava assim, um dia sem treta, 2 dias sem treta. Aí já zerava, não chegava uma semana. Outro dia sem treta, e aí o problema sério, mas eu acho que a grande questão é, quando você quer mudar, claro. Isso faz mal, depois eu ficava, não é que eu ficava, na hora eu falava, porque eu falei, não, só que eu depois perdi a energia, ficava me sentindo mal, estranha, né? Ficava pensando, poxa, eu podia falar diferente, não precisava de tudo isso, podia ter respirado mais, eu me expressei, mas eu não me comuniquei, porque aí também eu não fui generosa. A gente não tô falando sobre uma comunicação passiva, a pessoa fala um negócio, senta na sua cabeça, eu resignar no sentido de, a Glória vai falar, então eu não vou fazer nada. Não, é você entender o objetivo da comunicação. Esses gritos não vão me ajudar a ter os recursos que eu preciso. E não de uma comunicação manipuladora, de qual é a intenção real dessa comunicação. O que eu quero com essa comunicação. Nossa. E aí é um exercício contínuo e perene. Porque aí a gente está falando sobre o trabalho, mas a gente reverbera isso nas nossas relações em casa, com os nossos amigos. Porque muitas vezes a gente não toma cuidado para falar com as pessoas mais próximas. Aí tem um outro problema, né? Que no trabalho a gente é até mais passional e fica nervoso, mas chega em casa e desconta tudo no seu parceiro, na sua família. Ah, não, ele vai entender porque meu marido não. Não é. Ele que não deveria Pois receber porque isso. É a única pessoa da família que a gente escolhe é o nosso par, né? E aí ele que tem que escutar, ou você, né, ou a sua esposa que tem que escutar os xingos. Não, essa amorosidade, né, com o outro. E aí um outro exercício também que ajuda da comunicação é como estão as qualidades das suas conversas internas. Porque não adianta também a gente buscar essa conversa externa de qualidade se dentro você não está com essa qualidade de comunicação. Alguém tropeçou na rua, você vai lá e ajuda a pessoa. Você se machucou, tá tudo bem. Quando é com você é burra. A gente com a gente, né? Você é burra, você não presta atenção, nossa, não entendi isso de novo. Nossa, você é idiota, você é burra. Como é violenta a sua comunicação com você? Às vezes você nem verbaliza, mas como você alimenta essas vozes, né, que ficam falando com a gente. Então você ser essa primeira amorosidade com você, segunda com você, terceira com você, depois para o mundo. Por que eu estou irritada agora? Sei lá, o meu processo eu me alimentei, eu comi, eu tô atrasada, então quando eu fico atrasada eu fico mais nervosa, eu fico sem paciência com as pessoas. Esse lugar que você pode fazer com você. Claro que tem os processos mais profundos que são os terapêuticos, psicoloterapia me ajuda muito, mas a gente pode começar pequeno com como está a minha qualidade de comunicação interna. Eu tenho sido amorosa comigo, com os meus processos, entendido o que eu preciso, não estou falando sobre a gente se mimar, não, porque se a gente fala, porque um pouquinho de sair da nossa zona de conforto aí de ficar descansando muito, que é uma outra conversa para um outro momento, mas da amorosidade das nossas conversas internas, porque ela conversa diretamente com como a gente se relaciona com o mundo. Nossa, tô brisando aqui já, tô indo embora, e faz muito sentido. Meu pai e minha mãe sempre fizeram autoanálise, né? Eles fizeram psicanálise. Eles ensinaram a gente desde pequenininho a fazer essa autoanálise. Por que eu tô sentindo? E você falou isso, eu faço muito. Mas por que eu tô aflita no banho? Por que é isso? Por causa disso. Eu resolvo em 2 minutos aqui, ó. Sim. E isso vai para o lugar das conversas internas, porque às vezes elas passam batidas. Você tá nervoso e você tá brigando com você. Não deu alguma coisa certa. Nossa, mas você também é burro, você não devia ter feito isso. Não. E aí você fica tretando com você, só que como você quer conversar com qualidade se essa conversa não começa com você mesmo, né? Maravilhosa. Olha, caramba. Aí já puxando tudo isso, essa aula, né, maravilhosa,
O que que ninguém conta para o mercado que você é o seu diferencial como educadora, comunicadora, Ana maravilhosa, sobre se posicionar com autenticidade? Então, a gente falou muito do dia a dia, mas como é essa posição? Você falou que você tem um cliente médico, tem alunos, né, atores, mas como é posicionar realmente como você imagina, com essa autenticidade? Como é? Nunca vai estar pronto. Ai. Eu acho que não está pronto. Ah, não, eu vou esperar fazer só mais um curso e aí eu começo. Aí eu vou só terminar mais um negócio e eu começo. Aí eu vou fazer só mais... Você não vai começar, não vai começar, porque nunca vai estar pronto. Eu acho que o que me ajudou foi pensar no meu servir. Com o que eu tenho hoje, com as qualidades que eu tenho hoje, com as competências que eu tenho hoje, como eu posso servir? E aí o meu servir, ele é dentro das artes e aí vai para outro lugar, porque aí eu sinto no meu corpo, eu sinto assim de... Nossa. Eu tô falando com você, aí eu vou ficando emocionada. Como o meu servir pode transbordar a outra pessoa. E aí para mim faz muito sentido, porque aí eu vejo muita qualidade nas coisas que eu tenho, e quanto eu sou dedicado, e quanto eu sou potente naquilo. E se fizer sentido, eu tenho uma turma, sei lá, de 20 pessoas, se 3 pessoas saírem lá transformadas, eu vou ficar muito feliz. Sim. Então eu acho que tem que fazer sentido para você, porque uma coisa é você oferecer algo que você não se dedicou para fazer aquilo, não está dentro do seu servir, né, das suas competências, sei lá, não vou fazer alguma coisa sobre saúde porque eu não manjo. Vou fazer um curso para enfermeiras, padrões, não sei, mas dentro do que eu faço para mim é muito claro que eu tenho competência para oferecer aquilo. Só que quando você vai começar, você fica, mas eu ainda não li todos os livros que falam sobre Stanislavski. Mas eu não li tudo sobre Chekhov, mas eu não li coisas. Eu não vou ler tudo, Mas eu tenho muita bagagem e com a bagagem que eu tenho hoje, para quem que serve? Para quem que eu posso ajudar? Quem eu posso ajudar a transbordar? E aí esses processos vão acontecendo e você continua lapidando durante o voo. Eu acho que empreender como improvisar é você consertar o avião durante o voo. Ele não vai parar para você ir fazendo... Você fez, ele coloca no voo e aí durante o voo você vai fazendo as outras coisas, pose depois e cria novos voos. Porque tem coisa que só vai acontecer no processo. Só vai acontecer no processo. Ontem, né, eu até estava falando com você sobre um processo. Sim. Eu tive outros insights que só aconteceria se eu colocasse esse avião para rodar. Agora eu tenho outros insights. Aí vou... Até dentro da própria atuação, vou dirigir um espetáculo. Chegam forças e outros talentos com outras propostas. Na minha cabeça tem um lugar que fala assim, nossa, dá para ser muito melhor. Não, aqui eu vou precisar beber um pouquinho mais e puxar um pouquinho mais dessa... Não beber, tá, gente? Beber um pouco das coisas que a pessoa tem para oferecer. Porque vai ficar... E trazer um pouco mais. Então, eu entendo que nunca está pronto e você começar com o seu melhor, com o que você tem agora, com o seu processo de agora. E estar aberta para ir se adaptando e melhorando, porque aí o crescimento vem desse, né? E outra coisa muito importante, não se comparar. Porque você não sabe a história da outra pessoa. Você não sabe o que motivou ela a estar naquele lugar. Você pode olhar essas pessoas que você gosta com admiração para você beber e falar assim, nossa, esse caminho aqui é legal. Não, mas ela conseguiu porque ela... Claro que tem pessoas que têm as suas... prioridades não, como a gente tem acesso a facilidades, como que chama? Suas habilidades. Não, tem uma palavra, privilégios. Claro que tem pessoas que têm, mas a fulana teve privilégio, mas eu não consegui, mas é claro, eu estudou em tal lugar. No final do dia, no frigir dos ovos, começa com o que você tem e não se compara, porque ficar se comparando vai drenando a sua força, vai drenando e aí você vai indo para um lugar bem esquisito. Então aí volta de novo com a qualidade das conversas internas, né? O que eu tenho agora? Faz com o que você tem, Se for, começa pequeno, chama, sei lá, é um curso, chama 6 pessoas, chama 10. E aí não espera a aprovação das pessoas, não espera que as pessoas vão bater nas suas costas e falar, nossa, que legal que você está fazendo. Porque não vão. Porque as pessoas também, muitas vezes, estão enfrentando as dores delas. Imagina. E elas querem sair da estagnação que elas estão e não tem força. Então é mais fácil chamar você para ficar lá junto do que impulsionar. Então, se conecta com pessoas que estão, mesmo que não seja do seu ciclo de amigos, vai procurar Paula, mas porque você vai achar uma pessoa que você que está no caminho, que está construindo, que tem elementos para te ajudar. E a gente não se conheceu assim, né? De sentar no sofá. Aliás, eu te conheci por conta de uma pessoa que eu admiro, que é a Luana Zuccolotto, que ela falou sobre você e eu admiro. Ela
fantástica, ela é fodástica, uma mulher maravilhosa, uma artista, sim, super referência pra mim, eu acho ela maravilhosa. E aí ela tinha falado sobre você, e aí eu perguntei, e você tinha falado sobre uma moça? Ela falou, a Paula, liga pra ela assim, ela no meu começo ela me ajudou muito. E é isso. Vai a outros lugares, vai bebendo de outras mulheres, de outras potências, não se compara, pensa o que passo mais eu posso dar, e às vezes a gente vai derrapar mesmo, e aí você chora um dia, não chora dois não, no segundo dia já pede apoio de alguém para sair desse lugar, porque é isso, senão a gente fica lá, não vai estar pronto, eu acho que é isso. Nossa, assim, incrível. Ai, nossa, me nutriu muito pro ano que vem, porque é um lugar de desconforto, eu agora sentar e pôr no mundo. E é uma coisa e é desconfortável, aí você chora, aí você mesmo, volta. que eu tô pensando, mas eu tenho que impactar a vida de mulheres, como que eu vou fazer? Nossa, Glau, obrigada, viu? Já vou desmarcar a terapia de semana que vem. Não desmarca não, é complementar. Nossa, incrível, Glau Audaciosa. Olha o tanto de energização que você está recebendo da sua casa. Então, assim, aproveita, por favor. E, Glau, falando, né, esse ponto que você trouxe, inclusive, sobre não se paralisar pelo perfeito, por não estar pronto, conecta com essa pergunta. Como diferenciar a preparação de procrastinação pela busca do sucesso? Porque você falou, por exemplo, você foi falando e eu fui sentindo. E eu perguntei, será que eu tô procrastinando? Eu falei, não, esse ano foi um de preparo, mas eu tô com frio na barriga. E como diferenciar esse procrastinar do preparo? Vou falar do meu eu. Sim. Eu acho que não tem uma forma só. Eu acho que ele vai mudando as formas. Porque eu sou uma pessoa que eu entendo que eu procrastino porque eu funciono muito bem sob pressão. Muito bem sob pressão. Olha. Muito bem. Se você falar, Glória, você precisa, sei lá, entregar um vídeo, sei lá, sábado que vem. Eu não vou fazer hoje. Provavelmente eu vou fazer na quinta-feira. Só que Com excelência. Porque eu vivo disso, né? Mas a minha cabeça já tá no processo. Eu não parei para fazer, mas você já me pediu. Talvez se você me pedisse na sexta, aí eu já ia fazer na sexta, porque eu ia fazer na agonia, e essa não é bom. Sim. Mas eu fico nesse lugar e é um processo que às vezes não é confortável, que às vezes para mim é bem difícil, mas eu funciono bem sob pressão e eu entendo isso. E aí isso daí foi coisa na terapia, né? Conversando na terapeuta, que eu falei, eu quero ser melhor e eu não consigo fazer as coisas na hora, me passa agora, porque fica num processo de ficar na minha cabeça já moldando o que eu vou fazer. Então eu não estou fazendo, mas eu estou fazendo. Sim. Tem as minhas pausas produtivas, que às vezes, quando eu casei com meu marido, eu falei para ele, às vezes eu vou estar dormindo e vai parecer que eu não estou fazendo nada, mas eu estou criando. E porque o que acontece? Às vezes eu estou fazendo as coisas e tipo, às 2 horas da tarde eu falo, eu vou dormir meia hora. Eu durmo e volto e continuo trabalhando. Mas isso funciona comigo, Sim. Então, aí eu falei, como que eu vou casar com uma pessoa que é super empreendedora? Eu sou. E eu caso com uma outra pessoa que é super empreendedora, com outros horários. E aí, só um exemplo, né? Eu chego às 11 horas, meia-noite, eu já quero dormir. Ele começa a falar, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. E eu falei assim, meu amor, agora o meu relógio tá acabando, minha energia tá acabando. E ele tá aqui, ele é muito... E eu bebo também muito, que é isso, né? Você se conectar com pessoas. Aí o universo me trouxe um marido também que é super de fazer 500 coisas. Mas você entender como é a sua forma de funcionar. E aí eu durmo 1 horinha, volto e começo a trabalhar. Aí às vezes eu volto e eu não quero fazer. Aí eu sento e converso e falo, meu amor, porque hoje eu falo meu amor, antes não era meu amor. Antes era, como você tá vendo? Por isso que você não sai do lugar. Porque... E aí isso não funciona. Como que você vai melhorar? Eu ainda não estava nos processos de servir, né? Nem na educação, nem nessa troca da comunicação, não tinha esse lugar. Mas como que você vai estar pronto se você não está para você? Aí hoje eu sento e faço uma meditação e faço, meu amor, o que você precisa? Eu falo assim, eu tô com fome, eu não treinei, eu tô atrasado em alguma coisa, eu tô preocupada porque eu não decorei tal coisa. Eu falei, então vamos colocar no papel as coisas, o que é urgente, o que é prioridade, o que pode esperar um pouco, mas é importante. Aí eu vou lá e escrevo e falo, então, isso daqui eu preciso entregar agora. Isso daqui eu posso entregar no sábado, só que nem muito longo. Se eu não começar a fazer agora, vai me dar problema. O baby steps, aí vai... E aí eu olho para aquele lugar e falo, poxa, e às vezes só do fato de olhar, às vezes eu pensava que era muita coisa e não era, eu conseguia concluir naquele hora. Mas aí eu preciso conversar, ter essas conversas
coisas internas. Até quando eu falo para os meus alunos, eu falo que parece a pia de louça, que você olha lá e fala, não vou lavar agora não, vou lavar agora não. Só que às vezes é só o volume que é grande, mas tem dois pratos e uma panela. Você parou lá 5 minutos, você fez. Só que você fala, não, é tudo isso, mas você nem olhou. Você olhou, aí eu lembro do meu sonho, né? Você olhou, você abriu para ver o que era. Às vezes a gente nem abre, e eu acho que o meu processo de procrastinação, quando é procrastinação, é porque eu não olho para as coisas. Quando eu falo, não, depois eu olho, depois para 10 minutinhos antes de você entrar na loucura e olha, o que eu vou precisar entregar, o que eu precisar fazer, e aí você vê o tamanho das coisas. Sim. Porque às vezes o tamanho é muito maior na minha cabeça do que realmente ele é para fazer. E aí vai ajudar eu a separar o meu tempo melhor. Então, isso me ajuda. E aí um outro, porque eu falei, ela vai se moldando, é esse lugar de eu... Aí eu estava na terapia, falando, nossa, eu estou muito estagnada, não estou fazendo nada. Ela falou, Glória, você está fazendo isso. Eu ia fazer isso, sou terapeuta, falou, como assim você não está fazendo nada? Como você não está fazendo nada? Eu falei, é que eu queria fazer tanta coisa. Ela falou, tudo bem, mas você não está com espaço para entrar nada, porque você está fazendo tal coisa. Aí eu falei assim, pois é. E aí entra principalmente para mulheres. A gente se cobra o triplo para entregar 10% do que muitas pessoas estão entregando. Falta esse lugar da gente ter essa autoconfiança de falar, cara, tá pronto sim, tem qualidade de entregar sim, e eu vou colocar para rodar do jeito que tá, até para ver o que eu preciso melhorar. Porque tem essa, de forma geral, o mundo que a gente vive, e tem um lugar do servir da mulher, que é um outro lugar de servir. A gente olhar para esse lugar e falar, oi, tá pronto sim. Porque aí eu não estou falando de comparação, tá? Estou falando de qualidade de entrega mesmo. Porque eu olhar com admiração em outros trabalhos, o meu trabalho está numa qualidade que dá para entregar sim. E aí você se colocar no mundo. E aí os processos terapêuticos ajudam muito, de você colocar e estar num lugar de merecimento, entender esses seus processos de rejeição, por que você está se conectando com eles e colocar as coisas para rodar. Então eu acho que cabe sim fazer um processo terapêutico, acompanhar, estar em grupos de mulheres empreendedoras para você poder se alavancando, né? Uma vai ajudando a outra, você beber em outras potências e outras pessoas que você admira, porque é isso, a gente vive num mundo onde o feminino, estou falando de forma feminina, ele é subjugado nas suas entregas. E a gente tem qualidade assim no nosso trabalho. Então coloca no mundo e deixa onde você vai entregar, dosar essas medidas, né, do que você está trazendo, porque a gente às vezes superestima os lugares de entrega. Já aconteceu de eu ir com um projeto e entregar aqui em cima, porque eram pessoas que eu julgava, né, e falei assim, eu preciso diminuir um pouquinho, porque o óbvio, a maior parte das vezes precisa ser dito. E eu peguei e superlativei o processo e falei, não, mas a gente não setou ainda. Aí eu tive que descer, setar pra gente subir. Só que eu só vou descobrir isso na hora que eu vou fazer. Porque na minha cabeça tava faltando, mas não tá faltando, tava bom. Aí era um processo para eu dividir a entrega. Eu tinha um bloco e outro bloco. Só que eu só consegui fazer isso indo, não por falta, porque já tinha muito e eu achava que precisava de mais. Nossa, deixa eu ligar para minha terapeuta. Chama ela aqui. Vamos conversar nós três. Eu amo falar sobre isso. Não, e você com o conhecimento da neurociência também deve... Nossa, você deve ir embora, né? E também vou aprendendo. Sim. E vai vindo outras dúvidas. Aí você vai lá em busca e fala, tem essa linha aqui, legal. Tem esse ponto aqui também, poxa, bacana. E o conviver com pessoas como você está trabalhando totalmente com o neurônio espelho. Totalmente. Sim. De você indo para outros lugares, Se cerque de pessoas que você admira, que estão nessa frequência que você está, co-criando no mesmo lugar que você está, para você se impulsionar. Porque mesmo quando a gente está mais capenga aqui, você está com essas pessoas, sua cabeça está em outro lugar. E aí tem um momento que você nem cabe mais nos outros lugares que você esteve antes. Olha, porque você está em outro lugar. Não porque a gente é melhor, né? Somos pessoas bem comuns. Sim. Mas dessa busca, você está vibrando com essas pessoas que estão olhando para esses outros horizontes e você vai aprendendo do seu jeito, da sua forma de fazer, né? Gente, é isso. Muito obrigada. Já veio, é isso. Ô, Glau, e como... Nossa, muito boa, nossa, várias reflexões, assim, para me impulsionar para 2026. E como aprender a dar esse primeiro passo, que nem você falou, às vezes não tá perfeito, mas como dar o primeiro passo sem a gente saber que tá 100% pronto? Qual é essa mola propulsora que você falou? Apesar de todos os ciclos, de todas as pessoas que estão fora, de você se munir de conhecimentos, o primeiro passo é fazer.
É você que vai dar. É você confiar em você, você acreditar na sua entrega. Não vai chegar ninguém e vai fazer o que você tem que fazer por você. O fazer, ir lá e entregar e colocar a cara à mostra e lidar com as suas frustrações e refazer a rota. É só fazendo, não tem um outro jeito. Pega o que você já tem, o que você fez, o que você tem para entregar e faz do tamanho que ele é. As frustrações, elas são inevitáveis. Lidar com o mal-estar é inevitável. Se a gente constrói na nossa cabeça de que a gente vai empreender e vai ser tudo bonito e a gente não vai se frustrar mais e não vai se decepcionar porque eu tenho um trabalho incrível para entregar, a gente está fadado ao fim, num primeiro passo. Porque a maior parte dos problemas, eles só existem na nossa cabeça. Quando a gente vai executar, não é nada daquilo, mas vem outros novos problemas que a gente vai aprendendo a lidar com eles. Mas ele só acontece no fluxo, só acontece fazendo. Ele não é um problema que ele não vai aparecer, você pode se blindar de todos. Não, mas aquilo não. Quando você vai fazer, vai ter uma outra coisa. Você não sabe, tem emoções que são novas, sentimentos que são novos que você não sabe como lidar, que você vai aprender. Às vezes você acha que está incrível, eu estou falando do meu servir, né, que vai para o educacional, para a comunicação, para as artes, e a gente não tem controle de como as informações vão chegar na outra pessoa. Eu tenho um controle sobre o meu preparo, mas como vai chegar na outra pessoa eu não tenho, porque a outra pessoa tem uma história, tem uma vivência, mas eu sei que eu tenho qualidade de entrega, então eu dou o primeiro passo com o que eu tenho agora. É começar, tem que começar. Faz, se fortalece, é claro, sempre, além de seguir o seu coração, entregando com qualidade, não vendendo uma coisa que você não sabe fazer. Ah, não, eu vou aqui, aprendi, sei lá, fazer um bolo de pote aqui, vou fazer de qualquer jeito. Ah, não, mas eu vou vender porque ficou ruim, mas os ingredientes já gastei, eu não vou jogar fora, vou vender para os outros. Não faça isso, né? Porque aí você faça o seu melhor também dentro de uma ética de trabalho, de uma qualidade de entrega. E aí você vai para rodar, remasteriza, pega, entende os feedbacks, às vezes vem das pessoas e você mesmo, né, se dá os seus, olhar para os pontos, refaz e coloca para rodar de novo. Não tem outro jeito. Com frustração, com medo. E aí o medo, eu acho que ele ajuda, ele ajuda a gente a chegar até onde a gente está hoje, até como sociedade. Mas ele nunca pode estar no controle da nave. Pensa que o medo pode ser assim, uma criança de 5 anos. Você não confia nela tanto para deixar ela no volante, mas também você não pode pôr no porta-mala, né? A criança de 5 anos. E aí você deixa ela no banco de trás sentadinha. Você fala assim, olha, muito obrigada, você vai me acompanhar pela jornada inteira, mas você não vai pegar no mancho. É mancho da nave que chama? Eu não sei, porque eu nunca andei de nave. Mas você não vai pegar, se for um carro que você tiver, ela não vai pegar no volante. Ela vai ficar no banco de trás, ela vai escutar, mas ela não vai pôr a mão no mapa e ela vai ficar a viagem toda com você. Sim. Mas ela não vai estar no controle, porque o controle dela é sempre em outro lugar de recuo, de ficar na estagnação, e não é o que você está buscando, né? Porque muitas vezes a gente fica na estagnação pelo medo, até as relações. Uma pessoa que está numa relação abusiva muitas vezes, fora os traumas, né? A gente está no medo, a gente está na insegurança, a gente está na escassez, de que a gente não vai conseguir, que eu não vou cometer máquina, que eu vou viver para sempre no aluguel, não vou realizar o sonho da casa própria. É o medo. E aí você só vai saber lá na frente, porque vai vir outros medos, e você vai falar, poxa, e vibrar com esses, sabe, com essa coisa nova, com o novo, de querer estar no fluxo e falar assim, aí eu vou fazer energia, né? Se isso é verdade, o que mais é verdade? O que caminhos, que olhares que eu olhei, que eu ainda não, que eu não estou visualizando, o que mais eu posso fazer para estar no fluxo do dinheiro, da realização dos meus propósitos, o que mais eu posso fazer? Dentro do que eu já tenho agora, o que mais eu posso fazer? E aí você abre também outros campos, né, de visão para você se conectar com as pessoas. É igual comprar carro. Ah, eu quero um Corolla prata. Você nunca vê. Você fala, eu quero um Corolla. Você começa Corolla prata. Você começa a ver vários. Eu quero alugar uma casa no Ipiranga. Não vê casa nenhuma. Você começa a ver vários. Você também muda o seu ponto de vista, a sua visão. Você se impulsiona para esse lugar. Mas você tem que se colocar lá, né? É muito isso. Gente, aqui, ó. Tô aqui só nos insights, meu Deus do céu. E Glau, fugindo agora um pouco da comunicação em si e vindo para o empreendedorismo, qual foi o maior surto que você já teve e o que você trouxe dele como aprendizado no empreender? Vou pegar uma lista aqui. O maior surto. Tem alguns surtos, né? Eu vou falar do precificar, eu acho.
do boa. precificar, de você colocar um valor. Primeiro você não sabe pôr valor, aí depois quando você põe o valor, você já vende por aquele valor, aí vem uma pessoa e quer pagar muito menos daquele, e você fala assim, tá indo tudo bem, minha irmã. Senhora, vai cuidar do seu filho. E aí às vezes não é porque a pessoa não pode pagar, né? Porque tem esse lugar, né? É porque a pessoa quer dar pressão no seu valor e joga lá para baixo mesmo. Eu acho que tem o surto de você não... É uma dificuldade, às vezes, colocar no mundo, né? Colocar, e quando eu falo tudo isso que eu falei, é porque eu já fui essa pessoa de ter dificuldade de ir lá e fazer, e depois que você faz, você fala assim, putz, é isso, tem que fazer. Não tem outro jeito, que aí vai vir outros lugares. Mas o que me vem primeiro agora é esse surto do precificar, do valor, do valor do processo, e você manter esse, e às vezes você falar um não. Nossa. Porque você acredita naquele lá que você ofereceu e você vai sustentar. Dessa vez eu vou sustentar. Sim. E é muito legal. Quando você, depois de um tempo, né? As primeiras vezes não vai, tá? Não pensa que a primeira vez você cede. Aí você também vai balizando aqui dentro as emoções de entender de que vale aquele preço. E quando você faz... Porque já aconteceu, né? De ter um valor e você foi menos, e quando você entrega, você fala, não dá. Porque a sua energia, a força de serviço, a força de trabalho, e aí você impulsiona o trabalho das outras pessoas. Ela vai usar o seu conhecer em outros lugares. E aí eu fui lembrando de um surto. Deixa eu falar. E eu tava já com você. Porque eu era a pessoa que não fazia contrato. Não fazia contrato, tá, amor? Aqui a boca, a gente tem lá a mensagem do WhatsApp, tá certo? Quem precisa de contrato quando você tem um bom WhatsApp com mensagens salvas e backups? Não precisa. E aí, o problema não foi esse, não foi eu que fiz o contrato, foi a pessoa que fez o contrato e me mandou. Porque ela não conhecia o meu trabalho, eu ia fazer uma preparação, a mulher pegou e falou assim, não, porque nós aqui trabalhamos com o contrato, e aí eu tinha falado para ela me passar o valor, já era um valor bem abaixo da minha tabela, mas eu queria estar no processo. Sim. E aí eu fiz assim, fiz as minhas meditações, Senhor Jesus, Buda e todas as energias do universo, vamos fazer. Aí beleza, aí ela pegou e falou, então a gente vai fazer assim, eu vou te pagar 60% do valor agora, e 40%, já com desconto, tá? E 40% ao final do processo. Aí eu falei, já estou com os pezinhos lá, abre os dedos, né? Vamos lá, vamos fazer o lugar. E aí fui, e era super trabalhoso. E aí, como eu não sei fazer de qualquer jeito, Sim. não foi o tempo das pessoas. E aí eu abri algumas pessoas que eu não podia, exceções para também fazer online, e fui me lascando. Foi ceder. Era um tempo de trabalho, ficou tempo, mas aí também fui, beleza, vou colocar esses limites. Aí quando chegou no final, no último dia do processo, ela pegou, olhei lá, o Pix, não tava o Pix do resto, não tava o Pix. E aí no meio do caminho, eu fui entendendo que também era uma pessoa que era mau caráter. Numas coisas que eu não ia concordando, mas eu estava pelo processo, estava tudo certo. Aí chegou, não tinha lá o Pix, era o último dia dessa preparação. Aí eu fui para academia, treinei, educadamente, Glauriane, que é a minha sombra, querendo se manifestar. E eu fazendo, queridinha, vamos aplicar o que a gente vende. A gente tem que aplicar a gente. Aí eu mandei educadamente uma mensagem. Oi, fulana, bom dia, tudo bem? Por gentileza, o pagamento eu não custei nada. Ela falou assim, não, é que eu programei para terça-feira. E eles trabalharam no domingo. Aí o que acontece? O meu plexo solar já fez aí o braço fez... O poder. Aí eu preciso aplicar em modo 2x as minhas técnicas comigo mesmo. Fui lá, respirei e falei, nós não temos um contrato? Aí eu usei o contrato. Nós não temos um contrato que foi redigido por você. Você falou sobre o seu departamento jurídico e tal. E aí a gente tem vamos continuar com o contrato? Vamos continuar com as normas do contrato? Ela, e aí, o que acontece? Eu vou chamar de bicha que é mulher, tá? A mulher ficou doida, a bicha ficou exótica. Você não está confiando no meu trabalho? Você não está confiando em mim? Porque eu sou uma pessoa idônea? E aí ela era de um... Quem fala que é idônea não é idônea, né, gente? E ela era uma religiosa fervorosa, começou a levantar a bandeira da religião dela, porque eu sou em nome de tal, que não sei o que, eu não vou, porque o que lasca é o fã-clube, né? Porque a força é muito maravilhosa, meu. O que lasca é o fã-clube. E que eu não sei o que,
quê. E aí, o que acontece? A minha Glauriane aqui dentro tava assim, ó. Deixa eu ir lá. E eu falo calada, e ela me deixa falar. Eu, menina, pra gente precisar aplicar, é um bom momento pra gente aplicar o que a gente defende. E ela me deixa. Eu dei um milkshake pra ela sentar, ficar tão temaki, e ela, eu quero falar. E você fica brincando com essas forças, né? E aí eu fiz assim, cara, e era o último dia. Só que o que eu vendo é intelectual, não uma geladeira, que se você não me pagar, eu bato lá na sua porta e falo assim, senhora, me devolva minha cross-free, minha cross-free lá. Não tem como, eu vou abrir a cabeça das pessoas e falar, devolva-me, não dá. Aí eu respirei e fiz assim, o que eu posso fazer com tudo isso? Qual que é o objeto disso tudo? Eu preciso aplicar, mas eu preciso receber. Sim. Então eu vou controlar essas minhas emoções, vou até o local, estarei lá no meu horário, porque a minha parte eu vou fazer, mas eu vou aplicar se estiver pago. Sentei lá, só que é isso, né? Lidando com todas essas emoções, sentei. Aí o que eu faço? Levo minha garrafinha de água, porque quando eu fico muito nervosa, eu vou dando umas bicadinhas para poder também me ajudar. Tipo agora. Eu tô amando, juro. Porque eu evoquei a força, né? Aí eu sentei lá, as pessoas que estavam na preparação foram chegando, eu fiquei sentadinha na sala. Olá, tudo bem? Aí uma pessoa que me conhece muito chegou e fez assim, ó. O que aconteceu? Eu falei, por quê? Ela falou, por que você tá com essa cara? Porque aí não tem como, né? Disfarçar muito, porque aí tem a força, tem a elegância, tem as práticas, mas tem o quê? Eu tava lá, a mulher chegou e fez assim, vamos? Tipo, pra entrar. Aí eu falei, eu vou pegar a cara dela e vou passar no asfalto. Ela quer que eu passe a cara dela no asfalto. Aí eu fiz pra Glauriane, hey. Aí ela ficou quietinha. Estamos indo bem até agora, vamos continuar. Aí eu falei, a gente precisa conversar antes da gente concluir. Ela falou, que eu tô corrida. Eu falei, eu espero. Nossa. Aí fiquei lá esperando. E aí ela pegou e falou, pode falar. Eu falei, vamos lá fora conversar? Aí a gente foi até fora do lugar. Aí ela falou, começou a querer levantar a voz. Não, porque eu não sei o quê, começou a falar. E eu não interrompi ela, deixei ela falar tudo. Eu falei, você concluiu? Ela falou sim. Eu falei, posso falar? Aí ela comecei a falar. Eu falei, então, nós temos um contrato. A bicha pegou o celular e começou a mexer no celular. Te ignorando. Ela queria que eu esfregasse a cara dela no asfalto, mas eu não fiz isso. Isso tudo é o quê? Eu penso que é o universo falando, você não vende o negócio? Vamos pôr na prática, vamos praticar, vamos ver se funciona. Aí eu respirei, olhei, eu falei, você concluiu o que você tinha que falar? Ela falou assim, sim. Quando você estava falando comigo, mexendo no celular, eu estava mexendo em alguma outra coisa, ela falou, não, então eu só peço o mesmo respeito, a mesma atenção enquanto eu falar com você. É rapidinho, você já vai conseguir resolver. Aí ela falou assim, não, pode ir falando. Eu parei de falar e fiquei esperando, em pé. Aí enquanto isso eu fui fazendo minhas práticas de respiração, e aí sem alterar minha voz, nossa, porque eu tô sei, nervosa de tomar. Pois é, sem alterar minha voz, porque eu sei quanto cruel eu posso ser. Eu acho que esse lugar dessas vozes, dessa autoconversa, eu sei quanto cruel eu posso ser com a minha comunicação. Então eu escolho não ser cruel, porque eu sei quanto cruel eu posso. A gente sabe. Eu sei os meus potenciais para as minhas sombras e para as minhas luzes. Aí eu esperei, ela parou o celular, aí eu esperei mais um pouquinho. Posso continuar? Ela devia estar muito desconforto, né? Porque ela ficou então, mas aí cada uma segura o seu desconforto. Não fez o meu curso, ela não fez o meu curso. Deveria ter feito o meu curso. Aí ela pegou, e ela no salto aqui, e eu, como ia da preparação de tênis, largado, mas plena. Pleníssima. E aí eu esperei ela me guardar o celular, eu falei assim, posso continuar? Ela falou, sim. Eu falei, vamos lá. O que eu entrego é intelectual e nós temos um acordo. Eu preciso que você acerte conforme foi o contrato que foi estipulado por você mesmo e a gente continua. Como a gente pode resolver? Ela falou assim, não, pode ficar tranquila, até o final da aula já vai estar na sua conta. Eu falei, você precisa de um tempinho para fazer? Eu aguardo. Aí ela falou assim, não, eu tenho dinheiro para fazer, que não sei o quê. Aí eu falei, aí eu comecei a falar e ela estava me interrompendo. Eu falei, desculpa, quando eu falo e você me interrompe, você atrapalha a minha linha de raciocínio. Eu te ouvi, se você quiser acrescentar alguma coisa, eu posso parar para te ouvir, mas a gente não vai ficar discutindo, porque esse não é o meu objetivo nessa conversa. Existe um servir, existe um pagamento por esse servir. Você pode fazer como combinamos, vou repetir, pagar o que a gente combinou e a gente segue. Tem alguma dúvida no que eu estou falando para você? Você está com dúvida?
Eu queria muito estar nesse dia. Aí ela pegou e falou assim, não, pode deixar que eu já vou pedir para te acertarem. Eu falei assim, ok, eu fico aguardando o Pix, obrigada. Aí eu sentei lá, aguardei, ela me mandou e falei assim, obrigada, vamos lá, vamos fazer? Fiz a preparação, terminei de fazer a preparação, e aí eu fui me regulando emocionalmente, né, respirando. Porque não é porque você sabe regular que não sente, claro, a gente vai sentir, claro, né? a não ser que você seja psicopata e você não sente as emoções. Mas você vai sentir as emoções, os sentimentos, você vai se regulando também para não despejar em quem não tem nada a ver com isso, porque as pessoas que estavam fazendo a preparação, eu não posso despejar nela, chegar lá ou comprometer a minha entrega por causa disso, mas é um processo que eu vou aplicando e escolhendo ao longo do tempo, escolher essa. Porque se eu gritasse com ela, não estava errada, concorda que eu não estava errada? Se eu fosse lá, perdesse a estribeira, né? E aí o que acontece? E depois que passa tudo isso, eu entender o que eu quero com os meus trabalhos, o que eu quero, esse processo de fazer o contrato. Porque às vezes, uma vez eu falei para minha terapeuta, nossa, mas eu vou fazer um negócio do contrato, a pessoa vai pensar que eu tô séria demais. Ela, mas é sério. Mas é sério, mas é sério. nosso trabalho Aí eu falei sério. assim, não, mas é só tanto. Ela falou assim, então, mas é sério, mas é sério. E na hora que ela falou, eu falei, é verdade. Porque às vezes a gente tem essa falsa ilusão de que você vai fazer um contrato, é porque a pessoa, você não está desconfiando da pessoa. Não, é só para se acontecer um problema, a gente tem um norte, né? Eu aprendi nem porque foi eu que fiz o contrato, foi por causa da mulher, né? E aí depois ela ainda me chamou para fazer um outro trabalho, ela teve a audácia. Mas não a nossa. Mas não a boa, não a nossa. Não a nossa. Aí eu peguei, falei para ela o valor cheio do processo, aí ela falou assim, fica muito difícil pra gente, não sei o quê. E aí, depois teve umas outras coisas que já, enfim, manda pra energia. Mas eu acho que esse daí foi o maior surto. Foi o maior e também de aprendizado, né? Porque assim, não é o que fazem com a gente, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Então, se eu ficar nesse processo, eu falo, tá vendo? Não dá certo fazer as coisas, prestar serviço, porque aparece esse tipo de gente que eu sei. Mas, cara, dentro de todas as pessoas que eu trabalho, é uma que também foi um aprendizado, né? Foi um bom aprendizado. Mas é uma que, deixa e... Essas pessoas, elas não ficam. Elas passam, mas elas não ficam, porque não fica ressoando com você. Ela estava vibrando em algum lugar que conectou ali, deixa embora. Viu tanta coisa legal, vem tanta pessoa especial na vida, tem momentos tão incríveis, assim, emocionantes, de, que legal essa troca. E as pessoas que ficaram desse processo são pessoas tão maravilhosas que tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Não, e outra, eu já passaram várias pessoas assim na minha vida, mas eu sinto que elas vêm para ensinar também. Muitas vezes não foi nem porque eu tava com frequência baixa, não. Elas vêm ensinar. Elas vêm, destrói, você chora em posição fetal, fica brava e vai embora. Nesse fato eu não quis chorar, eu quis esfregar a cara dela no asfalto. Eu ficava assim, asfalto a mulher, asfalto a mulher, asfalto a mulher. A Gloriane, asfalto, 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 asfalto. E eu, vamos conversar. Ai, Glau, eu não aguento. Glau, pra gente quase começar a encerrar já, o que você teria feito de diferente no seu início do empreendedorismo? O que você imagina assim, nossa, se eu tivesse feito isso diferente, seria mais leve ou mais estratégico? Arriscado mais. Eu acho que é arriscado mais. Porque essa é uma pergunta que eu faço para mim sempre, né? Porque como eu decidi ser atriz, como eu decidi trabalhar com comunicação, eu comecei 5 faculdades e não tinha terminado nenhuma até um pouco mais de 30 anos. Sim. Então eu sempre ficava com esse chicote de eu podia ter estudado mais, eu podia ter estudado cênicas antes, eu podia ter feito inglês, eu podia ter feito dieta, eu não devia fazer essa coisa. Mas o que passou só me serve como norte para os meus próximos passos, porque senão a gente também fica preso nesse passado e fica se chicoteando. Tal coisa, tal coisa. Então eu penso que eu deveria ter começado, deveria ter oferecido antes, porque às vezes, eu acho que tem um segredinho aí, às vezes esse primeiro passo não vai ser onde você vai ficar. Talvez você dá um primeiro passo e você para, porque você vai reestruturando a rota e depois você tenta de novo. E conversando com outras mulheres empreendedoras, essa semana mesmo, que eu fiz um treinamento de comunicação para uma moça, uma senhora já, que trabalhava no RH durante muito tempo e ela começou a fazer a consultoria dela, ela falou que ela terminou, ela falou uma coisa tão bonita. E a gente nem teve essas conversas profundas, foi um lugar bem mais tranquilo da nossa troca. Ela falou que ela estava na empresa e ela queria fazer a consultoria dela, ela saiu, mas ela ainda não estava com o coração. Olha! E aí, quando ela falou isso, para mim fez muito sentido, porque ela ainda estava presa a outras amarras, a segurança do CLT, né, do contrato, não do contrato, né, mas de ter uma carteira assinada, do final do mês. Ela ainda estava nesse lugar, não estava no coração. E quando ela para de novo e tenta,
E rola, porque quando ela volta, quando ela tenta, não rolou, ela voltou para o CLT e foi refazendo a rota, quando ela vai de novo, flui, e ela já está 10 anos nisso. E ela falou, eu não estava com o coração. E aí, para mim, foi um... E também, não precisa largar tudo, dependendo do que for, não precisa. Às vezes, eu fui uma pessoa que foi levando as duas coisas durante um tempo, né? A auditoria, as artes, e aí teve uma hora que ficou insustentável energeticamente, e aí eu falei, eu preciso. E aí foram acontecendo coisas para eu sair desse lugar, porque também a vida vai ajudando a gente. Essa escuta silenciosa que vai acontecendo, às vezes a gente não dá valor. A intuição, eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, e no meio do barulho de tantas outras informações que a gente vive na era da comunicação e se comunica muito pouco, principalmente com a gente. Não estou falando dos surtos, né? Eu vou largar tudo e vou viver da minha arte, vou viver miçanga, né? Mas essa voz de eu consigo vender, eu consigo fazer isso, vou experimentar, eu tenho eu tenho estofo para segurar isso daqui. E aí, eu, por exemplo, por que eu saí do trabalho? Ninguém ia me mandar embora. Porque eu sou muito boa no que eu faço sempre, porque eu sou comprometida, eu gosto de estar lá, gosto de ver resultado, eu gosto disso, né? Eu sou essa competitiva boa de fazer as coisas. E as pessoas adaptavam aos meus horários, e aí eu ia no final de semana, eu baixei um valor que outras empresas estavam devendo para a empresa que eu trabalhava, quase a zero. Então eu gosto de resolver as coisas, é meu. E aí entrou um coordenador que não foi com a minha cara. Ele não foi com a minha cara, ele começou a cismar comigo. E aí teve um dia que eu cheguei, ele foi super grosso comigo, e aí ele me ligou na minha baia, e aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim, pedindo coisas que não eram da minha função, e eu falei, deixa eu falar uma coisa, ser coordenador não é só mandar, não, é saber fazer, isso é trabalho de coordenador. Aí ele olhando pra minha cara assim, era a Glauriane atuava, tá? A Glauriane atuava. Aí chegou o final do dia, o RH me chamou lá na salinha dela e falou, Glaura, você tá sendo mandada embora. Aí eu falei, sério? Porque eu queria ser mandada embora, porque eu era bem mais nova, eu queria ter o meu fundo de garantia para sustentar as minhas artes, porque, né, mas ninguém ia me mandar embora, porque eu tinha sido promovida há pouco tempo, e o meu outro chefe que tinha ido para outra empresa me chamou para trabalhar numa outra empresa mó grande com ele. Então a vida, ela estava bonita, no outro lugar também, entende? Porque eu tinha várias possibilidades. Sair de lá, eu podia ir para outra empresa. Porque eu fazia muito bem as coisas. Seja lá o que eu vou fazer, eu me comprometo muito. Quando eu era mais nova, eu entreguei folheto no Farol, mas não porque eu precisava, porque eu queria um dinheiro para viajar e meu pai não ia me dar dinheiro. E aí eu tenho uma criação budista. E uma das reuniões que eu fui budista, que eu fui do budismo quando eu era criança, era pra gente fazer seja lá o que for com o nosso melhor. Então, se eu for entregar no Farol, eu vou entregar o melhor folheto no Farol. Mas não é por causa do folheto no Farol, é que isso vai reverberar em qualquer outra coisa que eu fizer. Eu não posso esperar o melhor momento da minha vida para eu ser boa. Eu tenho que ser boa com o que eu tenho agora. Nossa, incrível. Então, para mim, todas as coisas que eu me comprometo, eu tô nessa energia porque é meu. Não é porque eu vou fazer com a Paula e eu gosto muito da Paula. Não, qualquer coisa, porque pode ser que eu goste muito de você e a gente vá trabalhar junto e não tá reverberando, e eu vou falar assim, ai, Paulo, acho que eu não tô conseguindo entregar tudo que eu posso entregar, porque tem alguma coisa que tá me segurando aqui. Então é mais sobre você, não sobre onde você está. E aí ele me mandou embora, me mandou, e essa pessoa entrou para me mandar embora. Ele me mandou embora, passou 20 dias, ele foi mandado embora. Ele entrou só pra mim, ninguém ia me mandar embora. Tanto é que a moça do RH, ela falou, você quer ir para outro departamento? Aí eu falei, não, ninguém vai mais me mandar, ninguém ia me mandar. E eu falei, cara, e aí você tem um home punch. Aí eu saí de lá, claro que eu chorei naquele final de semana, mas aí eu fui para as minhas meditações, para as minhas orações e falei, mas eu pedi isso, eu quis isso. Cara, e aí você não sabe. Nessa mesma semana, um cara me ligou me chamando para fazer um espetáculo, eu fiquei em 3 espetáculos e eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei. Nossa, eu tô arrepiada, olha. Nunca mais parei. E a maioria dos meus trabalhos são indicações, alguém que falou e me chamou. Eu fiz poucos testes nos meus processos. E das empresas também sempre tem um lugar de, indicou, que indicou. Eu tenho hoje, né, tem a internet que ajuda a gente a fazer tráfego pago. Chegam pessoas de outros lugares, hoje tem. Mas os primeiros passos foram indicações, que que indicou, que escutou, meu irmão fez treinamento com você, eu fiz um treinamento para uma CEO de uma empresa, que ela indicou outro de outra empresa, e as pessoas chegam.
Eu acho que é isso, para você fazer o seu melhor, tem um livro que chama Os Quatro Compromissos do Miguel Ruiz, que fala você dar o seu melhor, né? Você ser sempre fiel com a sua palavra, que você já resolve 75% dos seus problemas, não levar nada para o pessoal, não é sobre você, a gente às vezes é muito ensimesmado, não tentar entender, né? Você está com dúvida, vai lá e pergunta e dá o seu melhor com o que você tem agora. O meu melhor quando eu estou com febre é diferente do meu melhor de quando eu estou apaixonada, né? É diferente, é o meu melhor com o que eu tenho agora. Então, são coisas simples que são poderosas, mas são trabalhosas, né? Porque é isso, fazer dieta é simples, né? Você fala, acordar, é só comer isso daqui, tá tudo certo. Na caminhada, a bicicleta vai fazendo assim, aí vai tendo as tentações, ó, o chocolate, a comida de graça para mim pega. Quando me oferece comida de graça, meu Deus, mas vai acontecendo. Mas se você tiver um foco, um lugar para onde você tá indo e ter esses lugares de compromissos com você, são outros avanços, né, que são bem poderosos. Eu não sei se responde a sua pergunta, que acho que eu fui... Respondeu mais que eu já tô aqui de novo, em terapia. Eu acho que é entregar ao máximo o seu melhor com o que você tem agora, não esperar o melhor momento para você agir do jeito que você acha que ressoa com a sua competência. Com que você vai entregar folheto? Entrega com o seu melhor folheto. Ah, mas o homem não abriu... mas não é sobre o homem não abrir o negócio, entrega lá... Você fez o seu. Não é ser... passional, as pessoas se tratarem mal e você, não tem problema, saia dos lugares, levante da mesa quando o amor não estiver sendo servido, né? Saia dos lugares que você não está te tratando bem, mas olha sobre o que eu quero que aconteça ou é real, o que é real de estar acontecendo, porque ninguém quer ficar entregando farol, mas é isso que tem agora, faz com o seu melhor, faz com a sua potência, com o que você deseja entregar e como você, se alguém estivesse fazendo para mim esse trabalho, como eu gostaria de ser que fosse feito. Acho que é esse. Ai, gente, nossa, tô nutrida, hein? Já vou sair daqui dominando o mundo. Vamos. E, Glau, pra gente concluir, entrar no bate-bola, pelo que a sua versão do futuro está grata pela versão de hoje? Por eu ter escutado a minha criança. Eu realizo diariamente os sonhos da minha criança. Olha só. Glau, meu Deus, chorando. Quando eu vou, a minha criança, agora eu tô num momento muito legal profissionalmente, de forma geral, assim, e eu sou muito grata por cada coisa, assim, eu tô gravando uma coisa muito legal, e aí quando eu chego eu falo, cara, eu sonhei tanto, tá aqui, tanto, que legal que eu tô, e que legal, eu sou muito grata pelas pessoas que acreditaram no meu trabalho, no processo, né, e de que me fortaleceram, de eu poder fazer o que eu amo. Eu acho que eu vivo nesse processo da gratidão. Eu agradeço tudo, eu agradeço por eu ter uma cama para dormir, eu agradeço por um chuveiro quentinho para tomar banho, sabe? Eu acho que esse processo da gratidão me ajuda muito, mas a minha criança, eu acho que a minha criança e a minha anciã, elas vão estar de mão dada. Ai, meu Deus. Muito significativo, meu Deus. Pronto, agora eu tô resfriada e chorosa, meu Deus do céu. Ai, Glau, mágico, incrível. Nossa, obrigada por tudo. Nossa, lascou, toda agora borrada. minha torneira foi tudo. Eu acho que essa consulta sempre na dúvida, busca o seu coração. O que meu coração está dizendo? Para onde que meu coração... Não só os sentimentos, né? Porque a gente não é os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, a gente é quem está observando. E eu acho que o coração ajuda a gente a observar. Gente do céu, o que rolou nesse episódio? O que rolou nessa sessão de terapia? Ai, vamos pro bate-bola, então? Vamos lá. O que é sucesso para você como empreendedora? Ter paz. Uau. Cirúrgica. Uma palavra que define empreender. Começar. Ai, nossa, diz muito que você falou. Vai, bora isso, vamos fazer. O que você não suporta no empreender? Desvalorização. Nossa. Desvalorização. O que você mais ama no empreender? Estar com as pessoas. Ai, sim. Um erro que você não repetiria? Não fazer. Demorar para fazer, procrastinar. Esperar o melhor momento. A gente constrói no caos. As coisas grandes, elas acontecem no caos.
A paz que eu falei no começo é a paz interior, a paz com os meus pensamentos, Sim, a paz com as minhas sim. escolhas, não criar problemas para estar nas coisas. Essa paz, principalmente quem já teve alguma questão psicológica, Sim. não estar em paz é muito ruim, bloqueia muitos potenciais. Mas o construir ele acontece no caos também, brincar no caos. Gente, eu não paro de arrepiar. O melhor conselho de negócios que você já recebeu? Se conecte com pessoas que você admira. Sim. Uma habilidade que para você toda empreendedora deveria ter. Comunicação. Ai, eu ia falar para você, comunicação. Se comunicar. A gente vai para tudo quanto é lugar, né? Se comunicar. Comunicando. E é o que você falou, eu achei muito importante. Comunicação às vezes não é verbal, a não verbal e a escuta ativa, cara, isso escuta, Até com nossos clientes, quantos produtos nasceram nesses 16 anos empreendendo que eu tenho de escutar. E eu ia falar, não, essa é a minha esteira. Aí, por exemplo, você terminou, pá, eu tô com dificuldade nisso. Não é a minha esteira. Cara, ouve, o cliente está pedindo, ele confia em você, ele só quer que você crie um produto para ele. É escutativa mesmo, né? E escutar do tamanho que é. Às vezes a gente acha que para escutar, a pessoa tá gritando, tá falando, mas você escutou? A pessoa fala assim, eu tô incomodada. Aí ela tá falando, mas ela falou, não, mas aí a pessoa gritou, nossa, mas ela tava com raiva, mas ela já tinha falado para você que tava incomodada. Esse escutar é pequeno, né? Escutar, por mais absurdo que seja e por mais que depois talvez você não concorde, mas escutar até para não concordar, porque às vezes a gente já tá nessa postura, né, com essas amarras, essas crostas defesa, que a gente tem, essas máscaras sociais, essas defesas que você não escuta. Você fica na sua verdade e você não ouve o outro. Conflitos sinceros ajudam a expandir muitas soluções de problemas, eu acho. Uau. Aff. Gente, eu sou comediante, tá? A gente riu, chorou, falou sério. Mas e a minha é muito louco, né? Porque eu tenho muito espetáculo que é de comédia, muito. E aí uma vez eu estava conversando com uma das musicistas, ela falou, mas eu pensei que você só fazia comédia, eu não sabia que você falava dessas coisas. O que você acha que eu sou palhaço o dia inteiro? Mas pra gente fazer comédia, a gente tem outras profundidades para trazer a distopia dos dois mundos, né? Com eu acho que todo comediante tem esse lugar também, né? De refletir, por mais que às vezes você não goste do produto final de cada comediante, mas tem esse lugar de você refletir até para trazer essa distopia dos mundos, né? Dos olhares. Não, e a cura através do riso é desse desconforto que você conhece em si para brincar com o outro. Brincar com desconforto. Uau, chegamos ao fim. Vamos fazer mais uma rodada, agora vamos para a segunda fase. Aí a gente faz só para as artes depois. Vamos, vai ser gostoso. Glau, conta para a audaciosa que está nos escutando como que você pode ajudar com o seu trabalho, ela ou a empresa que ela trabalha, às vezes ela é CLT e empreendedora. Conte-nos. Meus contatos vão ficar disponíveis para você. A gente pode fazer tanto uma mentoria, eu e você falando sobre a sua comunicação, os seus potenciais, os seus medos de falar em público, tanto com as técnicas de voz, presença, corpo, mas também no nosso gerenciamento de emoções e como você pode estar com seus projetos, sonhos no mundo. Então eu posso te contribuir individualmente dessa forma e também posso ir na sua empresa, falar com os grupos que trabalham diretamente com você e também todos os processos, eles são personalizados, eles podem ser, então você fala qual é a sua dor de comunicação, porque hoje tem tanto da parte de etária, né, como dos departamentos, então são diversas dores que eu posso te ajudar, te atender, além dos trabalhos de CIPAT, mas a gente pode levar um espetáculo para a sua empresa, para o seu local de trabalho, para que as informações que sejam importantes serem passadas, seja passada de uma forma leve, lúdica, mas potente e com conteúdo. Incrível. E até para a empresa dela, né? Por exemplo, se ela tiver 3 colaboradores, a gente já consegue fazer dinâmicas, né? Sim, o que traz a sua necessidade e a gente constrói junto, né? Tem uma base que ela existe já, mas tudo pode ser estilizado para atender da melhor forma a você. E também os cursos que eu dou de comunicação, arte e improviso, que eu faço presencial e logo mais tem turmas, mas acompanhando nas redes você tem acesso a essas turmas que já existem presenciais e também a gente pode conversar para fazer algo específico para você. Adorei.
Eu já quero. Eu já tô querendo faz um tempo, né? Ainda não estava no Vamos meu fazer momento, juntos, mas é porque... vamos. Audaciosa que está nos escutando, todos os canais da Glaura, da Escola Só Vai Empreendedora do podcast, estão aqui abaixo, seja no Spotify ou no YouTube. Siga a Glaura, se conecte com o conteúdo dela. Ela tem uma leveza muito incrível na produção de conteúdo, que é o que eu admiro muito nela. Glau, muito obrigada. Eu que pelo seu agradeço a você tempo. que está com a gente também. Eu que agradeço, Paulo, foi muito gostoso. Foi mágico. E passou rápido. Passou, eu falo. Você falou. A gente nem percebe. Obrigada, viu, Eu que pela sua agradeço, história. obrigada. Audaciosa, só vamos. Vamos. Só vamos.